Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 3, versículo 36, vai dizer assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, glória a Deus, aleluia, ó Pai, ele não tem a vida eterna. E a ira de Deus é sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. É Jesus que é o caminho da vida. É Jesus que é o caminho da vida eterna. É o caminho da salvação da nossa alma. Não há outro caminho que nos leve até Deus, que nos leve à vida eterna. Não há outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que há só dois caminhos. Um caminho estreito, a porta estreita que conduz à vida eterna. E o outro, o caminho largo, a porta larga que conduz o tormento eterno. Só há dois caminhos. Só há duas escolhas a se tomar, a se escolher. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então, cada decisão que você tomar, cada atitude, cada escolha que você tomar, haverá um resultado. Haverá uma colheita. Haverá uma consequência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. O pecado tem a sua consequência. Uma hora você tem que colher aquilo que você planta. A palavra de Deus vai nos dizer que de Deus não se zomba, que de Deus não se escarnece. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, uma hora, glória a Deus, aleluia, ó Pai, aquilo que você planta, você vai colher. Sendo mal ou bem. Aquilo que você planta de mal, você colhe o mal. Um dia você vai colher aquilo. E o bem também, aquilo que você planta de bem, aleluia, Senhor. Uma hora você vai colher aquilo. Né? Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. Então não tem como eu plantar maçã e colher banana. Não tem como eu plantar chuchu e colher maçã. É o que a gente planta, a gente colhe. Então, glória a Deus, aleluia, ó Pai. Cada escolha, cada decisão, cada atitude tomada por você, isso resultará em uma colheita. Santo, santo Senhor. Então Jesus, ele nos mostra o caminho da vida, a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E isso nos resultará uma colheita boa, uma colheita abençoada. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas aquele que não faz a vontade dele, ele planta coisas que não agradam a Deus. Porque ele não vai estar sendo direcionado pela palavra de Deus. Ele não vai estar seguindo a vontade de Deus. E vai estar tomando decisões erradas, escolhas erradas. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Atitudes erradas, que isso vai trazer consequência para ele, dolorosa. Então haverá uma colheita dolorosa, aquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que não pratica a justiça, aquele que não segue a palavra de Deus, porque ele vai fazer aquilo que o coração dele pede. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E a palavra de Deus vai nos dizer que enganoso é o coração do ser humano. Santo, santo Senhor. Então decisões erradas a ser tomadas, atitudes erradas a ser tomadas, isso resultará em uma colheita
em uma consequência. Glória a Deus, aleluia, ao Pai, santo, santo Senhor. Mas quando ouvimos a palavra de Deus e botamos ela em prática, Jesus vai dizer que aquele que ouve as palavras do Senhor e bota em prática é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha, aonde a enchente bate com ímpeto, aonde o vento forte vem com tudo sobre essa casa e essa casa não é abalada, porque ela está firmada na rocha. Então aquele que ouve a palavra do Senhor e bota em prática, ele permanece para sempre. Ele permanece de pé. Ele permanece em meio às dificuldades, em meia, glória a Deus, aleluia, ó Pai, os ventos fortes. Ele permanece, porque ele vai estar ouvindo a palavra de Deus e seguindo a direção de Jesus. A palavra de Deus é a direção da nossa vida. A palavra de Deus é o que nos direciona para a vida eterna, nos dá direção em nossa vida, em tudo que nós vamos fazer. É Deus que nos dá a direção, é a palavra que nos direciona para o caminho da vida. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e não bota em prática é semelhante a uma casa edificada sobre areia. Jesus vai nos dizer que a enchente bate com ímpeto sobre esta casa. O vento forte bate com ímpeto sobre esta casa e a queda dela é grande. Glória a Deus, aleluia, ao Pai. Então, quando nós não seguimos a direção de Jesus, quando nós não praticamos a palavra de Deus, a gente tem pessoas que até ouvem a palavra de Deus, mas não botam em prática. Então, a palavra de Deus vai dizer que a queda é grande. Quando você não segue a palavra de Deus, quando você não segue a direção de Jesus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, para a sua vida. A queda é grande. Santo, santo Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele nos mostra o caminho da vida. O que Jesus, ele tem para a nossa vida é vida em abundância. É a paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos guarda. Sem Deus nós não somos nada. Somos dependentes de Deus o tempo todo. Dependemos dele o tempo todo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo Senhor. E finalizo essa pregação dizendo para você o mesmo versículo no início da pregação, que é no livro de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que você venha guardar essa palavra no seu coração. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Que Deus possa te abençoar. E com o Espírito Santo do Senhor, fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.